Bom dia, turma, tudo bem? Essa é a nossa aula de português e vocês irão abrir o livro na página 11. Nós iremos dar continuidade àquela aula que nós tivemos online, viu? Sobre o conto, quando eu tinha 7 anos. Na nossa aula anterior, nós lemos essa parte. No entanto, você vai ler novamente, olha. O que o menino sentiu quando descobriu que o presente que havia ganhado do seu avô não funcionava? Será qual foi a sensação do menino? Leia a continuação do conto para você descobrir, viu? Na página 12, releia este trecho. Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não o escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Nesta frase, o pronome ele se refere a quem? Quem tinha explicado o que era aquela bússola para o menino? Muito bem. E por que o menino não escutou direito a explicação do pai? Olha o que ele falou. Mas dessa vez eu quase não o escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do peito e ia tomando conta de tudo dentro de mim. Por que o menino quase não escutou a explicação? Ele estava muito triste, não é verdade? Ele estava muito ansioso, angustiado. Às vezes, quando nós sentimos essas sensações, nós quase não escutamos as coisas ao nosso redor. Nós ficamos sem palavras para expressar aquilo que estamos sentindo e quase não ouvimos o outro. Então, ele não conseguiu se concentrar na explicação porque começou a sentir-se mal. Em sua opinião, qual era o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Era angústia? Era saudade? Era raiva? Era tristeza? Pode ter sido mais de um sentimento, viu, pessoal? Então, vocês irão marcar quais sentimentos vocês acham que estava tomando conta do menino naquele momento, quando ele descobriu que aquela bússola não funcionava. Viu? Você já se sentiu assim alguma vez? Angustiado, com saudades de alguém, ou com raiva, ou triste? Converse com seus professores e colegas sobre isso. Como nós não podemos conversar, porque vocês estão daí, eu estou daqui, você vai conversar com aquelas pessoas que são mais importantes na sua vida. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, ou o irmãozinho. Vocês vão conversar sobre esses sentimentos. Por quê? Porque às vezes nós guardamos sentimentos no nosso coração e não falamos com ninguém. Aí este sentimento cresce muito. Mas se nós falarmos com aquelas pessoas que são importantes para a nossa vida, nós desabafamos e aí nós começamos a ficar aliviados. Então é por isso que o tema da nossa aula é a comunicação. Se você se sentir triste, fale com o papai, fale com a mamãe, fale com alguém. Se você se sentir angustiado também, se algo te incomoda, se algo deixa o seu coraçãozinho apertado, você tem que chegar para a mamãe e conversar, que a mamãe ela é sua amiga, a mamãe ela te protege, a mamãe ela te escuta com paciência e a mamãe ela não vai julgar os seus sentimentos, ela não vai brigar com você por você estar falando isso com ela. É importante, muito importante você chegar e conversar com alguém da sua família, da sua confiança sobre esses sentimentos que, se por via das dúvidas, você sentir, viu? É por isso que o tema da nossa aula é a comunicação, porque tem que haver essa comunicação entre família, entre professor e aluno, entre papai e mamãe, filhos, viu? E aí, qual foi a vontade do menino a descobrir que a bússola não funcionava? Vocês lembram lá no conto o que ele sentiu vontade de fazer? Só que por um momento ele não fez, ele pensou direitinho, foi lá e não fez aquilo que ele queria. Mas o que é que ele queria fazer? E você, o que faria se estivesse no lugar desse personagem? Né? Cada um de nós temos uma cabecinha diferente, pensamos diferente. Eu, por exemplo, se eu estivesse no lugar daquele personagem, ele era criança, ele tinha 7 anos. Então eu não sei o que eu faria se eu tivesse 7 anos. Né? Hoje eu sou adulta, mas ele era criança. Você, o que você faria se estivesse no lugar daquele menino? Tem crianças que pode ser que faria a mesma coisa, que sentiria vontade de fazer a mesma coisa que ele. Mas tem crianças que pode ser que não, que pode ser que iria procurar o vovô para conversar, para entender o vovô. Às vezes nós temos alguns sentimentos por não ouvir o que o outro está falando conosco, por não prestar atenção nas palavras, por
falta de comunicação. Se o menino estivesse conversando com o vovô, ou tivesse falado sobre os sentimentos e tal, pode ser que isso não teria acontecido. Antes de ler a última parte do conto, releia os trechos das páginas anteriores. Agora escreva com suas palavras como você imagina o final dessa história. Após você ler todas as primeiras partes, você vai escrever aqui na 16 como que você imagina a última parte do conto, viu? Após você escrever, você vai ler a última parte na página 13 e responder a nossa interpretação da página 14, que vai falar assim, ó. Depois fiquei observando-o um pouco e aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. O que o personagem, o narrador, que é a criança, queria dizer com isso? Acho que ele vai entender. O que o menino imaginava que o avô entenderia? Você vai escrever aí. Por que ele imaginou isso? Por exemplo, todos os dias você vai na casa da sua avó e senta com ela e toma um cafezinho. Põe a xícara sua, a dela e toma um cafezinho. Mas aí chega um dia que você vai lá e que sua vovó está dormindo. O que você faria para que ela, quando acordasse, percebesse que você tinha ido lá no mesmo horário? Isso, você iria colocar as xícaras lá, deixar a garrafinha de café, tudo no jeito, conforme você sempre fazia. Eu creio que foi isso que o menino pensou. Que se ele deixasse o tamborete lá no local onde ele era acostumado a sentar com o vovô, que o vovô iria perceber que ele foi lá. Porque entre todos os presentes novos, interessantes, alguns caros, etc., o narrador guardou apenas a bússola estragada. Será que aquela bússola tinha algum sentimento para aquela criança? O narrador do conto, quando fiz 7 anos, é uma criança ou é um adulto? Explique como você chegou a essa conclusão. Lembre-se que o texto que você acabou de ler é um conto. O conto é um texto narrativo curto. Esse gênero geralmente apresenta uma história inventada, com poucos personagens e que acontece em um determinado período de tempo. Compare o final que você imaginou para a narrativa na página 16 com o verdadeiro final. Houve surpresas? Aqui fala para conversarmos, né, acerca das expectativas sobre o fim do conto. Você acha que houve alguma diferença no final que você escreveu para este conto e com o final realmente que aconteceu? Com o verdadeiro final? Ou você imaginou que aconteceria isso? Muito bem. Então agora você vai resolver essas atividades com muita atenção, viu? E pensa sobre o que nós acabamos de conversar, sobre os sentimentos. Não guarde esses sentimentos para você. Converse com alguém sobre aquilo que te incomoda, sobre aquilo que faz você ficar nervoso, sobre aquilo que faz você ficar irritado, sobre aquilo que faz você ficar triste. Converse com a mamãe, converse com a família, com alguém aí na casa de vocês. E lembre-se sempre que a comunicação, gente, ela é essencial no nosso convívio social com as pessoas, no nosso convívio familiar. Vocês em momento nenhum podem entrar para dentro do quarto e ficar lá preso sem conversar com ninguém. Não pode. Tem que estar juntinho da família, tem que estar conversando, tem que estar expressando os sentimentos. Ah, tia, mas eu tô nervoso, eu preciso falar o que eu tô sentindo no momento. Fala, fica nervoso, expressa seus sentimentos. Ah, tia, eu tô triste, mas eu tenho vergonha de falar que eu tô triste porque é muito feio a pessoa ficar triste. Não é feio. Se você estiver triste também, você chega, fala pra mamãe, fala com o papai do céu. O papai do céu, eu tô triste, tira essa angústia do meu coração, alivia a minha dor. E aí passa, sabe por quê? Porque depois que você fala, depois que você expressa aquilo que você tá sentindo, é como se arrancasse assim do seu peito, viu? A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Beijo pra vocês e tchau!